Olá, hoje o nosso bate-papo é sobre você está se sentindo desanimada, sem vontade de enfrentar as dificuldades do dia a dia? Bem, então você vai aprender hoje quais os alimentos que vão te dar uma energia e te deixar bem ligado. E para isso, nós fomos até Londrina para conversar com a biomédica e nutricionista Rafaela, que ela vai dar umas dicas maravilhosas. Então, fica com a gente até o final. Tudo bom, Rafaela? Como vai? Oi, Rosane, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Então tá, então vamos começar assim. Quais são os alimentos que beneficiam, que deixam a pessoa mais disposta, acorda de manhã, 6 horas, já sai da cama, não fica naquela coisa, ai, que preguiça, ai, quais são eles? Tá, antes de falar sobre os alimentos, eu acho interessante a gente se fazer essa pergunta, né? Eu sou uma pessoa disposta? Porque isso acontece muito no consultório. Às vezes a gente pergunta, você é uma pessoa disposta? E a pessoa não sabe responder. Porque a gente confunde muito a disposição com o fato da gente ser uma pessoa ocupada. Então Ah, que você pega, por interessante. exemplo, uma Uhum. mãe que trabalha fora, que tem filhos, né, uma mulher super atarefada como nós mulheres somos hoje em dia, e ela não tem tempo de parar e se perguntar se ela é uma pessoa realmente disposta. Né? Então, às vezes eu pergunto, a pessoa responde: Não, eu sou disposta, eu acordo cedo, eu faço meus afazeres, eu vou trabalhar, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos, eu cuido do meu trabalho, da minha carreira. E aí eu paro e pergunto: quando você não tem nada para fazer, você tem vontade de fazer um exercício físico ou você tem a necessidade de ficar quietinha, descansando, assistindo um Netflix, com aquele negócio de, eu preciso descansar. Muito bem. Então, é Uhum. interessante. Então, quando a gente fala em disposição, a gente não está falando da ocupação do dia a dia, porque ocupadas a maioria, né, de nós somos, mas sim da vontade de fazer as coisas, né, daquela energia que falta. Né? E isso poucas pessoas sabem, mas está muito relacionada à alimentação. A alimentação, ela é, eu brinco, sempre falo que ela é a gasolina do nosso carro. Ela é o combustível que faz essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo ter uma alta performance ou ter uma performance ali que eu falo que a gente vai se carregando pela vida, sabe? E isso é assim, muito expressivo, né? Porque às vezes a gente fala, vamos falar de alimentação, vamos falar de disposição, e as pessoas não têm a real noção da dimensão do quanto uma alimentação saudável pode melhorar a disposição e a qualidade de vida como um todo. E aí, Rosane, respondendo a sua pergunta, quais são os alimentos, né, que podem promover isso? Existem, né, grupos de alimentos que são saudáveis, né, e todos eles têm a sua função. Então a gente pode falar aí das frutas, das verduras, dos legumes, mas o mais importante não é um ou outro alimento em específico, e sim o estilo de vida que se mantém ao longo, né, do dia, da semana, do mês da alimentação. Então, dá para eu falar para você que um pouquinho de cada coisa vai fazer muita diferença na disposição lá no final do dia. Tá, não falou ainda quais são esses alimentos preciosos, mas nós vamos chegar lá. Aí eu fico Uhum. pensando assim, ó, por exemplo, né, à medida que vai avançando a idade, o tempo vai passando, as pessoas vão se sentindo, parece que mais cansadas. Aí vem a tal da menopausa, que modifica muito todo o estilo de vida da pessoa. Muitas mulheres acham assim que a vida acabou aí. Aham. Estou na menopausa, então tem que mudar a alimentação. Como é que funciona a alimentação nesse período? Tem que ter alguma coisa específica, algum alimento específico que favorece a essa mulher que está entrando nesse período? Ou é tudo igual? Ela vem tendo uma alimentação saudável ao longo da sua vida, entrou nessa fase, Aham. mantém tudo igual, não tem que ter um reforço especial.
Aham. O preparo da disposição, eu brinco sempre com as minhas pacientes, que eu atendo mulheres de 25 anos, eu já preparo, acho que elas até se assustam, porque eu falo para elas, olha, vamos preparar o teu organismo, porque em breve você vai entrar na menopausa. Em breve, daqui 25 anos, para mim é Mas breve, tá certo. É né? uma poupança, né? Vai preparando até tu chegar lá. E aí, o que que tu prepara essa jovem? Então, depois, o que que tu modifica? Isso, esses alimentos específicos, nós nutricionistas, a gente tem muito cuidado em falar sobre isso, porque eu posso falar, por exemplo, para você, olha, Rosane, o gengibre é uma raiz super importante, que é levemente termogênico, e ele pode favorecer sim a disposição. Mas não adianta, né, a dona Maria consumir o gengibre para aumentar a disposição se além de consumir o gengibre, ela come alimentos ruins, então ela toma refrigerante, ela come excesso de fritura ou ela come excesso de farinha. Então, esse alimento em específico, ele perde a sua funcionalidade se você tem ele dentro de uma alimentação inadequada. Por isso que a gente tem esse certo cuidado em falar sobre isso, por isso que eu não respondi a sua pergunta inicialmente, tá? Então, a gente prepara o corpo para que a gente chegue, né, na idade da menopausa, que toda mulher vai chegar, de uma forma mais saudável, mais ativa. Como que a gente faz isso? Eu vou fazer uma breve explicação, tá? Se ficar muito Perfeito, longa, você perfeito. pode Pode. me Vamos lá. interromper. Mas o corpo da gente, ele funciona com duas fontes de energia. Então, a primeira é a caloria, que todo mundo conhece, a caloria. Ah, se eu como mais caloria do que do que eu preciso, meu corpo vai acumular gordura. Só que a gente tem uma outra fonte de energia que poucas pessoas dão atenção, que são os nutrientes. Então, a gente precisa de vitamina A, vitamina D, vitamina C, cálcio, selênio, zinco, magnésio. É como se esses nutrientes fossem a engrenagem do nosso organismo, né? A engrenagem da máquina do organismo. Atualmente, o que a gente vê, principalmente nas mulheres jovens, é um padrão alimentar onde consome-se muita caloria, mas consome-se pouca carga nutricional. Vou te dar um exemplo. Às vezes as pessoas acham que para emagrecer, o pessoal gosta muito de emagrecer, né? Sim. Mas para emagrecer eu vou parar de jantar. Eu escuto muito isso. Ah, eu não vou jantar, eu vou fazer só um lanchinho. Eu vou comer lá o meu pãozinho, né, com um pouquinho de manteiga e vou tomar, né, um leite, qualquer coisa. Quando a gente troca o jantar, que é rico, né, em verduras, em carne, né, em algum cereal, por um pão, o que a gente está fazendo? A gente está trocando uma alta carga nutricional por uma alta quantidade de calorias que não tem nutrientes. É esse tipo de atitude, né, de comportamento que faz com que o nosso corpo vá adoecendo. Por quê? Porque a gente precisa desses nutrientes para que a gente tenha disposição, para que o corpo funcione adequadamente. Então, lá no começo, né, quando eu atendo pacientes jovens, eu já falo, a gente precisa manter a carga nutricional alta. Então, você precisa comer uma alta densidade nutritiva. É isso que vai fazer diferença. E aí você me pergunta, quais alimentos que promovem essa alta densidade nutritiva? E aí a gente entra em todas as frutas e verduras que a gente tem, às vezes algumas pessoas falam hoje, ah, não pode comer banana, que banana tem muito carboidrato. Não, a banana é um excelente alimento, né? A gente tem todas as verduras e legumes. E aí nós temos um outro problema, que às vezes a pessoa fala, ah, eu não gosto de nada. Ah, eu não como fruta, não como legume, não como verdura, eu não gosto de nada, eu não consigo. E aí, como é que Tem, tu faz com essa criatura que não gosta de nada? O que que tu faz eu, com... eu falo, eu falo que a titia tá falando igual para as crianças, né? A titia não fala que você tem que gostar, a titia fala que tem que comer. Então a gente faz na vida, ao longo da vida, muitas coisas que a gente não tem um prazer absurdo. E a alimentação, ela também não tem que ser, né? Na maioria do tempo, um prazer absoluto. Às vezes você vai se alimentar, e isso tem que ser na maioria dos dias, para que você tenha saúde, para que você alimente o teu organismo, para que teu carro tenha combustível. Nem sempre você vai se alimentar daquilo que você gosta ou ama ou sente prazer. É lógico que comer uma pizza, comer uma massa é muito mais gostoso do que comer um prato de vegetal, para a maioria das pessoas, né? Para mim eu gosto de uma massa. Só que muitas vezes a gente vai precisar comer esse vegetal que talvez não seja tão prazeroso, mas o prazer que você sente
em saber que teu corpo vai funcionar de uma maneira melhor, que você vai retomar a tua disposição, que você está preparando o teu corpo por uma velhice, para uma longevidade saudável, né? É isso que a gente tem que pensar quando a gente se alimenta, e não só no prazer. Então, os alimentos que têm essa alta carga nutricional são principalmente as verduras, legumes e as frutas, que a gente pode colocar que eles são ricos em vitaminas. E aí a gente tem um outro nutriente que são os aminoácidos, que são super importantes na menopausa para que a gente não tenha perda de massa muscular, que é a famosa proteína. E aí a gente tem também, além dos vegetais, que ter um consumo adequado proteico de carne, tá? Muitas mulheres, quando vão chegando na idade da menopausa, começam a não gostar de comer carne. Ah, eu não gosto muito de carne, eu prefiro comer uma massa, eu prefiro comer um pãozinho. Isso é um erro muito clássico, porque a pessoa que reduz a quantidade de proteína na dieta, ela se sente automaticamente mais fraca, mais indisposta. Então, é muito importante que a gente consuma uma quantidade adequada de frutas, verduras e legumes e proteínas. Essa Tá, é a tríade do sucesso, tá? perfeito, perfeito. Eu te faço uma pergunta antes de tu seguir. Mas essa Ah, pessoa jovem que ao longo do seu tempo não come carne, e hoje em dia está muito assim, as pessoas não estão mais muito. querendo comer carne. Qual a proteína que ela pode substituir pela carne, ou não tem proteína que substitua na menopausa para ela manter essa massa muscular? Ai, bacana, ótima pergunta. Não existe nenhum alimento que substitua a carne. Olha que coisa mais, né, pesada. O que vai existir é um estilo alimentar que você vai ter que mudar completamente para que você consiga atingir uma densidade nutricional que a carne te oferece, sem comer a carne. Então, Então, basicamente é o seguinte: muitas pessoas que querem ser vegetarianas, o que elas fazem? Elas montam o prato delas, arroz, feijão, uma saladinha e a carne, eu não vou mais comer carne. Então elas continuam comendo aquele prato de comida e só retiram a carne. Isso é terrível para a saúde. Porque ao retirar a carne, você precisa complementar aquilo de uma forma muito absurda. Então, o prato de uma pessoa vegetariana, ele inclui em média 5 tipos de vegetais. Então, você vai comer uma leguminosa, você vai comer cogumelos, você vai comer uns 3 tipos de legumes, você vai comer sementes. Então, para substituir a carne, você vai precisar de um prato todo que seja repleto de nutrientes e não só um alimento. Vou substituir a minha carne por um pedaço de queijo. Não, não é a mesma não coisa. é. Né? A pessoa vai se sentir fraca, vai ter deficiência de vitamina e vai se sentir indisposta. E o ovo? O ovo não substitui a carne quando a gente fala com relação em quantidade de proteína e calorias. Né? Então, assim, o ovo contém proteína, mas um ovo contém 5 gramas de proteína. E um pedaço de carne pequeno, 100 gramas, vai ter em média de 25 a 30 gramas de proteína. Então, o ovo contém proteína, mas para comer a quantidade suficiente, você teria que comer 4, 5 ovos. E isso gera para você uma caloria muito grande. Caloria essa que muitas vezes você não vai gastar. E se você não gasta, você acumula. E acontece que as mulheres geralmente não gostam, que é a gente acumular um pouquinho de gordura por esse Mas excesso ovo de acumula caloria. gordura. Ovo faz a pessoa engordar. Nenhum alimento faz com que você engorde ou emagreça isoladamente. Assim como nenhum alimento é capaz de te dar disposição ou tirar a sua disposição isoladamente. Mas quando você come 5 ovos, né, o que você está causando? Um desequilíbrio nutricional. A não ser que você seja uma pessoa que queime muita caloria, então você é uma atleta ou você faz um exercício intenso. Aquela quantidade, para uma mulher, vamos colocar aí um padrão, uma mulher, 1,60 m, 60 quilos, é muito. Né? E tudo que é muito, né, toda a energia que a gente consome, que a gente não gasta, a gente vai armazenar. Tá, perfeito. Tá, então o que nada substitui a carne? É isso que quer Nada substitui a carne. Se você parar de comer carne, você vai ter que mudar toda a tua alimentação. Uhum. Opa, caiu meu fone aqui. Você E vai o ter que 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 você mudar. tem que acrescentar nessa alimentação, então? Vamos ver. Parou de comer carne, não gosta de carne, e aí, o que que substitui?
Aí você vai ter que entrar com uma dieta vegetariana. Então, Tá. é o que eu estava comentando. O prato de comida, por exemplo, vai ter no mínimo 5 variedades de Não, isso eu sei. vegetais. Aí tu falou que o queijo não adianta, que não adianta isso, não tem nada que substitua. Isso que eu quero saber, se tem alguma coisa que substitua, não tem. Não, não tem. Existem muitos alimentos que foram, estão sendo condenados, outros estão sendo absolvidos, assim como o ovo, por um certo tempo, aumentava o colesterol. Eu estava vendo, assim, esses dias falarem que o leite, um médico muito conhecido no canal do YouTube, nome, claro, né? Dizendo que o leite pode, assim, causar um monte de doença, inclusive quebrar os ossos, em vez de fortalecer os ossos. Aí eu te pergunto, o Aham. que que tu acha do leite? Tu Olha, isso condena o é. leite? Não, eu não condeno nenhum alimento. Isso é um assunto muito assim, controverso e polêmico. As pessoas às vezes usam alguns estudos que não foram feitos da melhor forma ou que não têm, né, o melhor, a melhor metodologia para criar uma certa polêmica. O que a gente pode falar é o seguinte: o que a gente precisa na vida é equilíbrio alimentar, certo? E a gente tem também uma variação genética e individual que é muito importante. Às vezes, o meu metabolismo, a minha microbiota intestinal, né, as bactérias que moram no meu intestino, são completamente diferentes das suas. Isso é a nossa nova identidade, isso é formado desde a época que a gente, né, estava até vendo um vídeo seu super legal sobre parto humanizado, né, Hum. desde a época que a gente nasce ou de parto, né, normal ou de cesariana, isso já começa a alterar a nossa microbiota intestinal. Então, nós somos seres muito individuais. Algumas pessoas têm sim uma certa intolerância ao leite. E para essas pessoas, a inflamação causada por aquela proteína pode servir como gatilho para diversas doenças. Por exemplo, Né? Por exemplo, doenças autoimunes, desde gota até uma gastrite, enxaqueca, até doenças mais graves, como é o caso de alguns tipos de cânceres, né? Então, o processo inflamatório ele é gatilho para várias doenças. E nós temos sim pessoas que são intolerantes e até alérgicas à proteína do leite. Então, para essas pessoas, o leite pode fazer muito mal. só para essas pessoas. As Só para outras essas ficam pessoas. condenadas, Para absolvidas, isso. para Uhum. tomar o leite à vontade, ou tudo com equilíbrio, é claro, não vai tomar um litro. É, não, não precisa, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é na qualidade do alimento que a gente come, porque se a gente for avaliar, o leite que a maioria das pessoas tomam hoje não é um leite natural. É como a gente pensar em tomar suco de laranja e a gente falar de suco de laranja de caixinha. Né? O Uhum. suco de laranja de caixinha não é um suco de laranja natural. Assim como a gente tem aí leites, né? E não vou citar marcas, enfim, mas a gente tem leites que não são leites, né? Que você olha na composição e tem muito aditivo químico e tem uma quantidade grande de acidulante, espessante. Então, isso a gente tem que ficar muito atento à qualidade do alimento que a gente está comendo, né? Mas o que a gente sabe, com estudos muito bem, estudos randomizados, é que derivados de leite, como queijo, alguns tipos de iogurte, o iogurte de kefir, por exemplo, que é o iogurte de leite, eles fazem até bem para essas bactérias intestinais, desde que você não seja uma pessoa que individualmente tenha certa intolerância àquele tipo de alimento, Como é né? que eu sei? Antes de entrar como é que eu sei da intolerância, existe um leite, assim, que eu não vou te dizer a marca, mas está escrito assim que é específico para os ossos, sabe? Sabe qual eu estou Uhum. falando? Será que realmente existe esse diferencial nesse leite? Olha, provavelmente seja um leite acrescido de cálcio, né? E a gente sabe que o cálcio é importante para os ossos, a empresa vai lá, né, faz o leite, acrescenta um pouquinho de cálcio e aí usa como marketing que aquele leite é importante, né? Ou facilita, enfim, para os ossos. A gente sabe hoje em dia que o leite é um alimento importante na primeira infância, mas não é um alimento determinante, né? Não é porque você não toma leite que você vai ter deficiência de cálcio ou que você vai ter osteoporose. Né? A gente sabe que o leite não é um alimento insubstituível. A gente tem cálcio em vários outros alimentos. Como os verdes, né? Alimentos verdes. Isso, brócolis, couve, sementes, o próprio ovo, né? Então não é um nutriente difícil de se encontrar. A gente não precisa tomar litros e litros de leite. Como que eu sei, que se eu sou intolerante ao leite? Como é que a pessoa sabe? Como é que ela identifica em casa?
Tá. É muito de observação, né? Hum, Então, às vezes você toma o leite, sente uma leve dorzinha de barriga ou um desconforto gástrico. Esses são sintomas clássicos, né? Gases, mas a gente tem sintomas que às vezes a pessoa não percebe. Então, a gente tem inflamações intestinais que vêm daí por proteína do leite, e isso a gente faz em consultório por eliminação, não tem como a gente, né, ter certeza sem fazer a eliminação, excluir o alimento da vida da pessoa por um tempo, mas nós temos pessoas que têm crise de enxaqueca, que têm alergias, pessoas que têm bronquite, asma, que melhoram quando a gente retira o leite e derivados da interessante, alimentação. interessante. E é muito individual, né? Não tem como a gente Claro. falar, o leite faz bem ou o leite faz mal. Por isso que a gente não Hum. pode nem endeusar, né? E nem falar mal de algum alimento, porque é individual, né? Cada um tem a sua genética, cada um vai metabolizar de uma forma diferente. Rafaela tem uma outra pergunta assim, ó. Alimentos inflamatórios, que agora virou um boom isso, né? Antes eu nunca ouvi falar, agora de uns tempos para cá a gente só ouve falar. Quais são Aham. os alimentos que inflamam, né, o teu organismo, que te fazem adoecer, e quais são os que são favoráveis, que ao contrário, te deixam, né, Aham. super Né? bem. A gente tem a tríade da inflamação, né? Que é a farinha branca, o açúcar, principalmente o açúcar refinado, e a gordura hidrogenada, que é a gordura que tem em praticamente todos os alimentos industrializados. Então, a gente sabe que esses três alimentos são potentes inflamatórios. Não significa que se a pessoa comer com parcimônia esses alimentos, não é porque a pessoa comer um bombom de chocolate que ela vai ficar inflamada. Isso acontece quando a pessoa tem como base alimentar esse tipo de alimento. Então, a gente tem aí pessoas que não consomem os alimentos anti-inflamatórios, que aí entram as frutas, verduras e legumes, né? Porque a gente tem as vitaminas como potentes anti-inflamatórios, e essas pessoas não comem esses alimentos e os substituem por farináceos, por excesso de açúcar. É a famosa pessoa que não come, não almoça e janta, mas vive comendo salgado, Só fritura, porcaria, só porcaria, só né? porcaria, né? Só come coisa nociva para o seu organismo. Exatamente. E aí, essa pessoa, por um hábito inadequado, ela vai desenvolver um processo inflamatório que começa lá no intestino, né? Das bactérias que vão, né, se proliferar de forma inadequada, e aí vão gerar uma inflamação nessa parede intestinal. E aí, já pegando o gancho, essa inflamação no intestino pode prejudicar muito a absorção de nutrientes, né, daquelas vitaminas e minerais que a gente falou no começo. E a pessoa que não absorve direito essas vitaminas e esses minerais é uma pessoa que não tem disposição, é uma pessoa que está sempre cansada, né? Então, a inflamação intestinal, a inflamação do corpo, que é isso que a gente ouve falar muito hoje em dia, ela está diretamente relacionada a esse cansaço excessivo, essa prostração que a gente tem, né, na nossa sociedade atual, principalmente entre as pessoas mais jovens, né, que vivem, né, desde a infância com esse estilo alimentar que é um estilo alimentar muito pobre, muito nocivo. Tu acha, então, que os jovens estão tendo um alimento pior do que as pessoas com mais idade? Tu observa isso na tua clínica? Absurdamente, absurdamente. Então você olha, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Mas hoje em dia um jovem, a maioria, né? A maioria dos jovens de 15 anos não tem a disposição que tem uma mulher de 70 anos, Ah, sim. Que tem uma boa né? qualidade de vida. Que quando era jovem, na sua primeira infância, se alimentava do quê? Se alimentava de vegetais que geralmente estavam na horta, da galinha que matava na própria casa ou na vizinha, e tinha uma alimentação muito natural, né? Uhum. Pouco industrializada. Então eu falo sempre para quando eu atendo jovens, eu falo, quem tem mais disposição, você ou sua avó? E sempre é a avó, né? O jovem hoje em dia ele está sempre cansado, ele está sempre prostrado, né? O que que você faz? Eu vou na escola e depois? E depois eu não tenho energia para fazer nada, eu durmo o dia inteiro. Então isso é um sintoma clássico de inflamação.
Com certeza. E me diz uma coisa, atividade física, quais os benefícios, né, para a saúde e também, assim, quais os alimentos que dão mais energia para tu fazer uma atividade física? Por exemplo, uma conhecida minha disse assim, Rosane, batata doce é muito bom para tu ter energia. Eu Uhum. substituo a batata doce, ela diz, do café da manhã pelo pão. Ela come uma fatia de batata doce em vez do pão, porque a batata doce dá mais energia. Tá certo isso, essa questão da batata doce? Como que funciona? E outros alimentos que podem te ajudar. Aham. Tá. Isso também vai naquilo que a gente estava falando. Então, assim, a gente tem um grupo de alimentos que são os carboidratos. Os carboidratos são os alimentos que servem para dar energia. Então, quando a gente quer ter energia, a gente come um pouquinho de carboidrato. Qual que é a grande sacada, que é o negócio da batata doce e do pão? Os dois são carboidratos. Então, a batata doce é um carboidrato e o pão também é um carboidrato. Qual a diferença entre os dois? A diferença é gritante. O pão é um carboidrato que só tem calorias, mas não tem nutrientes. Que nutrientes que você encontra no pão? Nenhum, né? É farinha, inflamatório, é açúcar, que é inflamatório, e é óleo, que é inflamatório. Né? Não tem vitamina A, não tem vitamina D, não tem vitamina nenhuma no pão. Já a batata doce, ela é um carboidrato muito bom, por sinal, acrescido de muitos nutrientes. Então, na batata doce você tem vitamina A, na batata doce você tem selênio, você tem cálcio, você tem magnésio. Entende a diferença? Então, Olha quanta coisa. os dois são fontes de energia, mas a batata doce é um alimento muito mais rico nutricionalmente, né? E aí a gente pode falar de outros, por exemplo, é melhor eu comer um biscoito de maisena ou uma bolachinha de água e sal, ou é melhor eu comer uma fruta? E aí a gente vai para o mesmo raciocínio. Que nutrientes você encontra no biscoito de água e sal? Nenhum. Você só tem calorias. E na fruta? Você vai ter calorias, ela é uma fonte de carboidrato, mas além dessas calorias, você vai ter uma gama de nutrientes muito importante. Né? E são esses nutrientes, é esse tipo de alimentação que vai definir se você vai ser uma pessoa disposta ou indisposta, que vai definir se você vai ter energia ou não. Né? E aí, falando da menopausa, quando você pega uma mulher que desde sempre tem uma alimentação rica em carga nutricional, em aminoácidos, em nutrientes, quando ela chega na menopausa uma pessoa disposta, né? Uma pessoa pronta para a vida. Então, aquela variação hormonal que ela vai ter, que pode dar uma disposição, ela vai ter uma leve disposição, mas vai ser muito melhor, né? E melhor no sentido de muito mais tranquilo do que se ela for uma pessoa que desde a sua juventude vem inflamada, vem com baixa carga nutricional, ela já vem cansada. E aí, Uhum. quando entra na menopausa, é como se você afundasse ainda mais. Sim, sim. Entende? Né? Então, hoje eu posso dizer para você que eu atendo mulheres menopausadas que não fazem reposição hormonal e que são infinitamente mais dispostas do que meninas de 15 anos, Acredito. por conta dessa carga nutricional que fica tão deficiente. Aí eu te pergunto assim, ó, então essa mulher que tá bombando na menopausa, né? Tá com tudo, assim, tá muito melhor que muito jovem, eu acredito que a gente vê jovens ali parados e tudo e tal. Ela tem uma alimentação adequada, nutrientes, tudo que tu falou daquela pirâmide, tá? Ela Uhum. não precisa fazer suplementação nenhuma, ou é necessário mesmo, ela está envelhecendo. Está na menopausa, mas ela tem que envelhecer de qualidade. Não precisa, porque ela está bem nutrida com os alimentos que ela ingere? Olha, teoricamente, se a pessoa come certinho, bonitinho, se exercita, ela não precisa suplementar nada. Mas eu, como boa nutricionista, eu adoro uma suplementação. É Né? mesmo? É claro, porque assim, a vida, né? A vida não é uma coisa 2 mais 2 igual a 4. Então, obviamente, vão ter dias que você vai comer maravilhosamente bem, e vão ter dias que, ou por falta de tempo, né? Ou você não vai comer muito bem. Então, uma boa suplementação de vitaminas eu acho super importante. Uma boa suplementação de aminoácidos, que foram aqueles nutrientes que a gente falou da proteína, e aí a gente pode suplementar, por exemplo, o colágeno, a gente pode suplementar os aminoácidos, a gente pode suplementar o whey protein. Então, existem várias suplementações que a gente pode fazer. Né? Uma suplementação de magnésio, de silício orgânico para melhorar a qualidade da pele. Tudo isso para potencializar o bem-estar.
né? Não significa que se a mulher não tomar a suplementação, ela vai ser uma pessoa cansada e indisposta. Não. Mas a gente gosta de uma pele melhor, um cabelo mais bem tratado, uma unha mais forte, né? Então é para isso que serve a suplementação, para ajudar, né? Não que ela seja determinante no processo. Entendi. Aí tu está falando mais da questão estética, né? Para ela se sentir Isso, assim, isso, tal, isso. autoestima elevado e tal. Mas tu não falou nos ossos. Tu acha que não é necessário, por exemplo, tomar cálcio? A mulher que está com osteopenia, que para evitar uma osteoporose nessa idade, que tem muito, né? Acontece isso. O que tu acha? Uhum. Depende muito da solicitação médica, né? Então, a gente dosa o exame, a gente faz o exame de densitometria, e caso haja, né, uma necessidade, a gente suplementa o cálcio e a vitamina D, que é muito importante, né? Não adianta suplementar cálcio sem vitamina D. Mas não é necessário, né, que sem fazer o exame ou sem necessidade, essa mulher suplemente cálcio apenas pelo fato dela, né, estar chegando aos 50 anos, não tem necessidade, né? Muitas vezes ela não vai nem precisar. Cada caso é um caso, né? Então tem que ser Exatamente. avaliado muito bem. O importante é começar a fazer trocas. Quem está nos escutando agora e está comendo um monte de biscoito ali, nos ouvindo, sentadinha no sofá, Uhum. precisando mudar, o que que tu diz assim? Como que essa pessoa que está ali, nesse outro mundo, totalmente diferente do que tu está mostrando agora, uma alimentação saudável, uma qualidade de vida, como é que ela pode começar a mudar? Que a gente sabe que não é fácil. Não, não é fácil. A primeira coisa que a gente. Eu acho que uma coisa que é muito legal a gente entender, e aí quando a gente fala com mulheres, e ainda mais mulheres, né, que já passaram da adolescência, é que se a gente começar a mudança alimentar exclusivamente por estética, a gente não vai a lugar nenhum. Não, não. Porque somos mulheres todas muito bonitas, independente do peso, né? Cada uma tem a sua beleza, muito felizes, muito realizadas. E a alimentação é uma forma de prazer. Então, muitas pessoas usam a comida como forma de prazer. E se você pensar, quando você tira aquilo, ou quando você reduz aquilo drasticamente, por exemplo, uma pessoa que é acostumada a jantar pizza toda noite. Então, imagina que ela chega do trabalho cansada, né? E aquela pizza é um momento de descanso dela. Quando você troca essa pizza por um prato de vegetais e carne, você não está trocando só alimentação, você está tirando o prazer da vida daquela pessoa. Imagina. E aí? É. Então, a dieta, quando você começa a fazer uma dieta, ela não pode apenas te dar resultados estéticos, ela tem que valer a pena. Então, é como se eu perguntasse para você, Rosane, você troca a sua pizza apenas para você emagrecer 5 quilos e ficar mais bonita? Você vai falar, não, eu gosto da minha pizza, ela me dá prazer. Agora, se eu falar para você, Rosane, você troca a sua pizza para você se sentir mais disposta, para você dormir melhor, para você acordar mais feliz, para você render mais no teu trabalho, para você melhorar o teu humor e como consequência você vai ter uma melhor estética. Aí você troca. Entende? Maravilha. Então, a pessoa, quando ela entra numa alimentação saudável, ela não tem que apenas se avaliar, ah, quantos quilos eu perdi, ai, quanto eu emagreci. Não, isso é consequência. A gente tem que ver melhora na qualidade de vida. E para a gente ver melhora na qualidade de vida, não adianta a gente comer menos. Ah, não vou mais comer 3 pedaços de pizza, eu vou comer só um. Porque isso não vai melhorar a qualidade de vida. Pode até que ser que emagreça, mas não vai melhorar a qualidade de vida. Então, a gente tem, entendeu? A gente precisa mudar a qualidade da alimentação. Você precisa comer verduras e legumes e proteína nas refeições principais, isso é o básico, né? Um pouquinho de carboidrato, caso você gaste energia, caso você consuma, caso você precise. E nos intervalos das refeições, caso você tenha fome, você entra com uma fruta, com um iogurte, né, com uma castanha, aquela conversa básica de nutricionista. O que não significa que você não possa, de vez em quando, ou diariamente, dependendo de como for o teu estilo de vida, comer um chocolate, ou comer o seu pãozinho, ou, né, tomar o que você gosta de beber, sua taça de vinho. Ai, olha, perfeito. Sabe por quê, Rafaela? Que na pandemia muitas pessoas se largaram.
né? Parecia que não existia mais o amanhã, a vida acabou, não tinha mais assim um sentido. As pessoas perderam um pouco o sentido das suas vidas. E agora acho que com tudo entrando de novo nesse processo de que agora vacinados, todo mundo tendo uma nova consciência do que está acontecendo, enfim, eu acho que estão organizando as suas vidas. Então, quem te escutou agora, eu amei de paixão, eu aprendi um monte, dicas super preciosas, que quem está do outro lado, sentadinha ali, comendo aquele biscoitinho, assim, fazendo cri, 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 vai pensar, puxa vida, mas olha o que ela disse, né? Eu tenho que Uhum. começar a fazer trocas. E tudo depende da atitude. Começar por uma atitude, não é? Aí eu te pergunto assim, Rafaela, qual a dica que tu deixa para a gente encerrar para essa mulher que está ali desanimadinha? Ela está assim, olha, muito, muito precisando de uma mudança. O que que tu diz para ela começar? Coragem, porque o começo da dieta não é fácil. Né? Você trocar, igual você estava comentando, você trocar aquela alimentação pobre, mas que te dá uma fonte de prazer, por uma alimentação rica, mas que por algum período não vai te fornecer aquela sensação de bem-estar e de conforto, é muito difícil. Né? Você vai passar aí por 3, 4 dias, e o corpo responde muito rápido, isso que é legal, por 3, 4 dias de praticamente uma sensação de abstinência. Então é preciso coragem para que você mude, né? Mudar de que forma? Comer coisas saudáveis. Não precisa fazer nenhuma mudança drástica inicialmente. É você realmente aumentar o consumo desses nutrientes e reduzir ao máximo que você conseguir o consumo de alimentos que todo mundo sabe que não faz bem, né? Que a gente não precisa falar. Ninguém precisa falar que tomar refrigerante, né, não faz bem. Todo mundo sabe, né? Então, se a gente consegue atravessar essa fase inicial, é aquilo que eu estava comentando. Você começa a observar os benefícios de uma alimentação mais saudável. Você se vê melhor, você se sente melhor. E aí, essa sensação de bem-estar vai ser a motivação para que você continue numa alimentação saudável. E não o fato de você emagrecer ou não emagrecer, ou, né, coisas que para a gente agora são menores, né? A gente pensa muito mais na saúde. Eu acho que tu falou uma coisa interessante, o prazer está na comida, mas vamos fazer uma autoanálise. Por que que esse prazer está só na comida? A vida tem tantas coisas boas para te oferecer, por que que tu foi parar na comida para ela te dar prazer? Vai caminhar, vai fazer uma atividade física, vai ouvir uma música, vai dançar, vai escrever, expressar a criatividade, né? Todos É. nós somos muito criativos e isso ajuda muito expandir essa capacidade que todos temos. Rafaela, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje com essas dicas muito, muito legais. Te agradeço bastante. Eu que agradeço, Rosane. Obrigada pelo seu convite, pela conversa, por ser essa pessoa tão atenciosa, né, receptiva. Eu agradeço muito. Obrigada, gostei muito. Abraços. Abraços, tchau, tchau.